galera, agora é hora de nós darmos uma revisada na parte de combustão, usando uma questão do Enem PPL 2019. Então, tanto vamos ter a resolução, como também uma bela revisão de combustão, para que você possa, de repente, lembrar algo que está faltando e algo que vai te ajudar, porque hoje é um ótimo dia para você aprender química. Bora? Claro! Bota o teu like, não deixa de colocar, porque isso aí ajuda a divulgar, mas não vamos perder tempo não, vamos para frente. Olhem o que foi dito. Antigamente, em lugares com invernos rigorosos, as pessoas acendiam fogueiras dentro de uma sala fechada para se aquecerem do frio. O risco no uso desse recurso ocorria quando as pessoas adormeciam antes de apagar totalmente a fogueira, o que poderia levá-las a óbito, mesmo sem a ocorrência de incêndio. Então ele não está supondo que houve propagação do fogo e que houve um incêndio e que as pessoas morreram queimadas. Ele está supondo que a fogueira ela causa uma outra coisa que leva a óbito. Eu quero primeiro que vocês lembrem a seguinte coisa. Quando você pensa no fogo, principalmente quando a gente fala de uma fogueira, a gente imagina que eu tenha carvão ou então lenha queimando. Eu tenho um composto orgânico. E, gente, para que eu tenha combustão, eu tenho que ter um combustível, que é quem está sendo queimado, que é quem vai ser oxidado. A gente pode dizer que o combustível ele vai ser oxidado. E eu tenho o comburente, que é o agente oxidante, que é quem vai fazer a oxidação. No caso, o oxigênio. Como isso é um composto orgânico, normalmente nós temos como resultado o CO2 e a água. Só que ele deixou bem claro que essa sala ela estava fechada, até para manter ali o calor. Se a sala está fechada, o que acontece é que a quantidade de oxigênio vai começar a diminuir. Primeiro, porque as pessoas, claro, estão respirando, mas só o respirar pode ter troca de ar por pequenas frestas, ou seja, vai ser suficiente essa troca para as pessoas não morrerem pela falta do oxigênio. Agora, sobretudo, quando você tem ali uma fogueira queimando e que ela começa a consumir o oxigênio numa velocidade maior do que só a respiração, essa quantidade de oxigênio começa a faltar. E cara, se a quantidade de oxigênio começa a faltar, no lugar de nós termos uma combustão completa, nós vamos passar a ter uma combustão incompleta. E na combustão incompleta, que é aquela que falta oxigênio, começa a ser produzido CO e também C. C é o carvão, é o que a gente chama de fuligem. Então isso aqui seria a fuligem. E o CO, a gente tem que lembrar que ele é muito tóxico. O que acontece é que o CO em pequenas quantidades, ao contrário do CO2, o CO2 em grandes quantidades também é letal, mas grandes quantidades. Agora o CO em pequena quantidade é letal. Então na hora que ele começar ali a ser produzido, pouco CO vai levar a óbito, porque ele se liga à hemoglobina, forma a carboxihemoglobina. A carboxihemoglobina é muito mais estável do que a oxihemoglobina e com isso ela vai inutilizar a hemoglobina, vai impedir o transporte de oxigênio. Então você vai ser levado a óbito pela presença dessa substância que vem da combustão incompleta, que é quando começa a faltar oxigênio. Dois detalhes legais pra caramba e que você não pode perder. O primeiro, vocês sabem por que quando forma CO2, a combustão ela é completa? Se vocês imaginarem o CO2, o oxigênio ele tem NOx menos 2. 2 vezes menos 2 dá menos 4. Isso quer dizer que esse carbono ele vai ter NOx mais 4. Qual é a família do carbono? Família 14. Na família 14, nós temos 4 elétrons na última camada, é a antiga família 4A. Lembre que é 14, tem 4, aí 15, 16, 17, 18, chega nos gases nobres. Se o carbono tem 4 elétrons na última camada, o máximo de elétrons que ele pode perder é 4. Então vocês imaginam que se no CO2 ele está mais 4, não tem mais como ele perder. Ele já perdeu tudo que ele podia, ele só tem 4 e perdeu os 4. Poxa, se ele já perdeu tudo que podia, isso aí já foi uma oxidação total. O máximo foi atingido. Então por isso que a gente chama de completa. Já quando tu vê o CO que está aqui, ó, vou colocá-lo bem aqui, o CO,
A gente sabe que se o oxigênio é -2, para dar zero, esse carbono ele é +2. Se ele é +2, ele ainda pode perder 2, ele ainda pode chegar a 4. Então a combustão está incompleta, a oxidação está incompleta. Eu ainda posso oxidar mais. E outra coisa antes de marcar o item que eu queria lembrar para vocês. Gente, é importante lembrar esse lance de um quarto fechado, de um ambiente fechado. Então vocês imaginem comigo que eu tenho aqui um cubículo fechado, agora não pode ter troca de ar. Eu tenho uma pessoa aqui dentro. É claro que aqui dentro vão começar a acontecer, essa pessoa tem que estar pisando no chão. Então pisa no chão aqui, pronto, mega sapato, pisou no chão, tá tudo bem, tá tudo bem. Então essa pessoa, ela se estiver num cubículo fechado, sem troca de ar, claro que uma hora ela vai a óbito. Quais são os problemas aqui dentro? Aqui dentro vai começar a diminuir a quantidade de oxigênio, porque eu estou consumindo. E também vai começar a aumentar a quantidade de CO2, que é produto da queima da glicose no nosso corpo. Se aqui dentro vai começar a aumentar a quantidade de CO2 e diminuir o oxigênio, eu tenho dois problemas graves. Essa pessoa ela pode morrer ou pela falta de oxigênio ou pelo excesso de CO2. No caso, através de testes, já se sabe que o que leva realmente a óbito aqui, eu não vou falar o que leva a óbito primeiro, porque se leva primeiro alguém mata de novo, né? Mata só uma vez. O que leva a óbito, verdade, real e oficial, é o aumento do CO2. Porque o CO2, ele é um óxido ácido, e quando ele começa a aumentar demais e a pessoa começa a respirar muito, vai ter uma hora que o tampão do sangue, que é a solução tampão, ela não resiste, ela arrebenta. Então, o sangue não consegue mais segurar o pH do sangue vai baixar e uma pequena variação do pH do sangue já leva a óbito. Nesse caso, como eu vou respirar muito CO2, eu vou ter um processo chamado de acidose. Então, em ambientes fechados, sem troca nenhuma de gases, se tiver uma pessoa dentro, ela tem os dois problemas, falta de oxigênio e excesso de CO2. Mas o que realmente leva a óbito é o excesso de CO2, porque ele vai promover a acidose. Mas na questão, o lance é que não era só uma pessoa numa sala fechada, tinha uma fogueira. Tinha uma substância queimando, tinha uma substância, as queimas de compostos orgânicos, elas vão liberando CO2, um pouco de CO, um pouco de fuligem, tanto é que você vê a fumaça, e se for diminuindo o oxigênio, cada vez mais CO e cada vez mais fuligem. Aí ele pergunta, qual é a causa principal do risco? Letra A, produção de fuligem pela fogueira. Não é a fuligem que vai levar a óbito logo, né? A fuligem, ela também não é interessante ser respirada, porque ela pode causar efizema, mas a fuligem não é o responsável direto e imediato, muito embora vá ser produzido. Letra B, liberação de calor intenso. Esse calor é desejável, porque imagina que eu estou no ambiente frio. Então isso aqui não é o que vai matar a pessoa, até porque ele disse que o fogo não vai se espalhar. Letra C, consumo de todo o oxigênio pelas pessoas. Gente, primeiro não vai haver esse consumo de todo o oxigênio pelas pessoas, e se ele falou todo, você tem que supor que mesmo que o oxigênio fosse todo consumido, uma parte seria pelas pessoas e uma parte pela fogueira. Então isso aqui, ó, tá fora de questão. Letra D, geração de queimaduras pela emissão de faíscas da lenha. Aqui ele já, né, pegou pesado. Quer dizer, começou a jogar faísca, as pessoas começaram a receber e começaram a torrar lá dentro, o fogo estaria se espalhando, ele disse que o fogo não se espalhou. E além do mais, se começar uma faísca, a pessoa acorda logo. O problema do CO é que a pessoa vai respirando, vai se intoxicando e não percebe. E acaba dormindo, sendo levada a óbito. Foi o que ele falou, ó, o que poderiam levar a óbito quando elas estavam adormecidas. E letra E, geração do monóxido de carbono pela combustão incompleta da lenha, que é a nossa resposta, mas muito mais do que uma simples resposta, a gente tem uma ótima revisão sobre esse tema, que sempre é possível. Lembrar que a combustão completa é aquela que produz o CO2, se ela for incompleta, produz o CO ou o C, que é a fuligem. Então, por isso, vale a pena sempre olhar. Um beijo imenso para vocês, não esquece de colocar teu like e compartilhar se você acha que tem alguém que merece e que precisa ver esse tipo de vídeo. Beijo!